E aí, já experimentou o morango do amor? É a trend das últimas semanas, né? Tá todo mundo falando nesse morango do amor e ou tirando sarro do morango do amor com outros tipos de coisas do amor, né? Eu ainda hoje vi lá o Giló do ódio. Depois do morango do amor, vai ter o Giló do ódio. Ninguém gosta dele. Eu vi um negócio legal também. Eu acho que ele é gaúcho. Ele trouxe a bergamota do amor. Bergamota do amor. É, a mexerica tirou nos gomos, sabe? Fez o brigadeiro e passou naquele Deve ficar muito bom também. É, com pau da laranja, em vez de vermelho. Nossa, Sabe ficou por quê? Bonitinho. Sabe por quê? Não. Porque está esgotando os corantes morangos. vermelhos e os É. morangos. E os morangos, vai ter que achar uma fruta. Todos os itens do morango do amor estão esgotados. O morango subiu de preço absurdamente. O corante vermelho você não encontra mais no mercado. O leite condensado está começando a ficar em falta. Ô, louco! A minha amiga colocou glitter no morango do amor dela. Ai, que luxo! Ficou luxuosíssimo. Pois é, gente. Mas Todo mundo esqueceu da pobre da maçã. Então, né? A maçã ficou para Branca de Neve só. Não, a maçã é eterna, está eternizada. Todo mundo, toda criança que come uma, não esquece jamais. E é mais ou menos por aí, Biga, que eu queria trazer hoje esse tema, né? A gente fala do morango do amor, e que está todo mundo comentando, mas eu acho que uma coisa que é muito importante dentro eu acho que da cultura, do fluxo afirmativo dentro das gerações, sempre passa pela comida. Né? Eu acho que todo mundo que está nos ouvindo, nós mesmos, quando a gente está falando de comida afetiva, imediatamente vai vir uma sobremesa de uma tia lá de trás, uma determinada comida de uma avó, a própria comida da nossa mãe, tá certo? Então, eu acho que o elemento... Você engoliu quando você falou a própria comida da nossa mãe. É, porque eu pensei no Lembrou. feijão dela. O feijão dela era incrível. Nunca vi ninguém fazer igual. E ela aprendeu com a mãe do meu pai. Ah, com a sogra. Sinal que era uma boa sogra. Não, e as minhas primas, elas falam que sentem saudade do feijão da minha avó, da nona. Uhum. E eu sinto saudade do feijão da minha mãe, porque provavelmente devia ser o mesmo, né? Uhum. Então, mas enfim, a gente tem essas lembranças afetivas, né? E eu acho que em tempos de fast food, em tempos de tudo rápido, a coisa está tão acelerada, a gente perde não só o momento da refeição, como a gente perde as raízes da refeição, as raízes dos doces. Que me perdoe o morango do amor, mas ele não tem tradição. Quem tem tradição é a maçã. Exatamente. E ela anda muito bravinha com essa fama toda que o morango está pegando. A maçã do amor, ela tem tanta referência afetiva na vida de todos nós. É aquela quermesse de quando a gente era criança. Era A festa junina. a festa junina, o namorico que o cara vai lá e compra uma maçã. O parque de diversão. Exatamente. Aquela coloração. Até tentaram fazer com a maçã verde, não deu certo. A maçã vermelha prevaleceu. E teve umas modas aí também, algum tempo atrás, Edneia vai lembrar, que passavam a maçã no chocolate branco. No granulado, as bolinhas, mas não. A verdade é que a maçã que seduziu Branca de Neve é exatamente igual à maçã do amor. É vermelha, brilhante, maravilhosa. Né? É farinhenta. Como que a Branca de Neve não ia cair? Então, né? Então o morango que me desculpe, mas você não tem tradição. E hoje eu gostaria de comentar com vocês e conversar e a gente trocar um pouco do que vocês acham exatamente disso. Né? O papel da comida
no fluxo afirmativo das famílias. O que vocês pensam sobre isso? Eu percebo que os brasileiros que moram no exterior, eles sentem muita falta de arroz e feijão. Eu conversei com uma brasileira faz acho que uma semana, uns 10 dias, e ela mora num país da Ásia. Eu até esqueci agora o nome do lugar na Ásia. E ela disse que ela leva os pacotes de feijão e congela o feijão cru, né? E eles comem só o necessário para ter até voltar para o Brasil e comprar mais. Olha isso. Sabe? Arroz e feijão em grandes quantidades, ela leva o feijão e ela diz: arroz a gente tem lá, não é igual ao nosso, mas quebra o galho. Agora, o feijão não tem como, o carioquinho, não tem como. É Então, difícil, né? arroz e feijão é sinônimo de brasilidade, sabe? E isso não é afetivo? Claro que é. Para nós que moramos aqui, a gente pode falar: ah, imagina, a gente tem hora que quer, mas para quem mora fora, faz diferença, né? A minha família, como a gente foi criado pelo lado espanhol, né? Sempre teve muito. Primeiro que tinha sangria. Então, todas as crianças tomavam vinho desde 3 anos de idade. Por favor, não façam isso nas suas casas. Mas assim, tinha o pai da minha madrinha, ele tinha uma terra no Paraná, ele plantava uma certa quantidade de milho branco. Nossa, Para moer e fazer o fubá branco. Para fazer a polenta, era a tradição. A polenta branca. Era assim, sabe uma coisa? Da Itália. E o sabor é de milho. Olha, eu também, salivando. Lembrando daquela polenta maravilhosa que a minha madrinha fazia e que aquela mesa enorme e que todo mundo com o pratinho. Eu primeiro, né? Então, são assim, coisas que você não esquece, né? O puteiro, não esquece, porque era tradição na família. Reunia quando vinham os tios mais velhos, os tios da minha mãe, né? Então, nossa, era uma maravilha mesmo. E em casa, a gente sempre teve a tradição do pernil de Natal. Então, foi passando, né? O tempero do pernil, que é recheado com bacon, com azeitona e tudo mais, foi passando para todas as mulheres. Minhas filhas fazem, né? O nhocão, né? Então, e assim, a rapadurinha de chocolate. Então, de vez em quando, eles já têm aí 48, 46 anos, né? E eu, no aniversário, ainda mexo uma panelona de rapadurinha de chocolate. Precisa de ver a alegria daquele homem imenso que é meu filho. Minha mãe fez rapadurinha de chocolate para mim. E as filhas dele veio e falaram assim: pai, não, minha mãe fez para mim. E tanto que, né, traz essa alegria, né? Porque a criança, a sua criança interior, foi muito feliz naquele momento, né? Lembrando que sempre é um momento de união, né? Então, é um momento de que você rever os primos, que você rever uma avó, uma tia, então junta, e um fala mais alto que o outro, e um quer contar mais história que o outro, e também tem os que querem contar mais mentira que o outro. Então, é assim, a gente já sabe, né? O tio chato do pavê, né? Então, todo Natal tem o tio chato do pavê. E, graças a Deus, na minha família, pelo menos, meus filhos, eles mantêm essa tradição. Porque eu brincava com eles, mas hoje eu vejo que era mesmo. Eu tinha um vizinho muito xereta que me via passando com refrigerante na sacolinha e falava: vai ter festa? Eu respondia para ele: na minha casa todo dia tem festa.
Mas essa coisa de sentar todo mundo junto, de ir lá beliscar no fogão e levar um tapa, porque na hora que vai colocar no prato todo mundo junto, sabe? É bem isso. Ô, Diné, me fala uma coisa, revivendo, ilustrando aqui na minha cabeça tudo isso que a amiga falou, a gente pode dizer, né, o Bert pelo menos nunca disse isso, mas a gente pode dizer que comida, ou, principalmente quando passa de mãe para filho e assim sucessivamente, você acha que é uma ferramenta de pertencimento? Quando eu faço aquele molho de macarrão maravilhoso no almoço de domingo, é sim, né? É uma para honra. manter essa tradição. Eu pertenço a uma família onde isso é feito nessas datas. E a gente adora, né, Edneia? A gente faz com alegria, com amor. Porque, por exemplo, existem algumas receitas do lado italiano que não se passaram. E eu percebo que fica uma ausência. Sim, tem um molho que eu não. Eu lembro do sabor. Agora que Eu ainda fazer... preciso voltar naquele lugar. E eu não sei como é feito. As aquele nonas. molho. Pois é. Mas A busca pelo molho. o rondelli da minha mãe, gente, é imbatível. Não é? Você já comeu. Da sua mãe? Comi. É sensacional. O macarrão da minha mãe, nos almoços de domingo, quando junta todo mundo, pode ter a comida que for, mas os netos da minha mãe, que não são tão crianças assim, mas Já são adultos. eles falam, mas não tem macarrão, vó? Então você vê que o macarrão, ele une esse povo. Agrega o povo. Ele agrega. Vocês lembram, no início da pandemia, qual foi a trend da internet? O pão na panela. Lembra disso? Que fazia o pão e punha o pão para assar dentro de uma panela de ferro. Gente, todo mundo engordou na pandemia por causa desse pão. Porque era um tal de fazer pão. E era delicioso mesmo. Maravilhoso. E assim, né? Não, eu fiz hoje, mas eu acho que eu ainda posso melhorar isso. Aí fazia de novo, porque a gente também ficou em casa, a gente não tinha muito o que fazer. Então, né? E isso agregou as pessoas, sabe? Outro dia eu estava pensando, nossa, eu nunca mais fiz o pão, né? Então, a comida, ela tem sim um veio de pertencimento, de estarmos juntos, essas trocas, quanta coisa amorosa sai numa conversa quando estamos em família, desfrutando de uma refeição quentinha, né? É aquela coisa que esquenta por dentro, né? Uma sopa de mandioquinha, gente, isso, sabe, é uma coisa, para mim, é tão maravilhoso. Para mim também. Eu tenho uma história, minhas primas agora vão ficar bem bravas se tiverem assistido o episódio, do lado da minha mãe, que a gente tem um episódio de hierarquia, tá? Não é só pertencimento, tem hierarquia. A minha avó materna, a avó Maria, todo mundo tem uma avó Maria, né? Ela é mãe da minha mãe. Né? Ela fazia um bolinho de chuva horrível. Ele era pálido, encharcado, deformado. Cru por dentro. Não, deformado. Coitado, parecia assim que foi passado. Era o bolinho da guerra. Não era bolinha, era monstrinho. Ele era todo assim deformado. Parecia um vírus. Nossa, parecia que tinha sido atropelado por um cara. Parecia um coronavírus, assim. O negócio, nem um coronavírus, porque o coronavírus era redondinho. Ele era meio chato, assim, murcho. Que horror! Branco, pálido. Ele era horrível. Gente, a gente amava o bolinho. E a minha mãe ficava... Mas era gostoso? Naquela época era. Naquela época, eu acho que né, a minha mãe fazia aquele bolinho de chuva perfeito. Que ele girava sozinho, ele era redondinho, ele tinha toda aquela coloração, né? Daí ela passava na canela, no açúcar, ele ficava impecável. Todo mundo largava e pegava da minha avó. E a minha mãe ficava, aliás, não só a minha mãe, todas as minhas tias.
Elas cozinham muito bem. E aí eu me lembro que, onde é que vem a questão da hierarquia? As minhas primas, porque eu sou mais velho, daquele lado eu sou mais velho. As minhas primas chegavam para minha avó, domingo, casa da avó, todo mundo para casa da avó. Chegava lá, vó, faz bolinho de chuva? Não, não tenho farinha. Ah, mas vó, não, não tenho. E eu sempre era o que chegava mais tarde. Elas às vezes chegavam cedo lá, almoçavam e tal. Eu sempre ia. Às vezes minha mãe ia primeiro, né? E eu ia depois. Ia tipo, final da tarde, 4, 5 horas da tarde. Olha, que todo mundo já estava com fome, esperando esse bolinho. Não, e elas pedindo bolinho pra minha avó, e minha avó não fazia. Aí eu chegava, Ai, lindinho. oi vó, tudo bem? Tudo? Vai fazer um bolinho pra mim? Claro, filho, eu vou fazer pra você. Adivinha, né? Então também havia uma hierarquia. Era, o bolinho só ia primeiro para o neto mais velho, depois as outras ficavam com. E sobrava. Entendi. Mas sabe que essa história de vó, Até hoje elas ficam bravas com isso. sábado foi dia da avó, né? Isso. E minha neta falou, vó, nós temos que comemorar. Né? Temos. Você é a melhor avó do mundo para mim. Eu vou te levar a comer pizza. E daí eu tive lá um contratempo, falei, ó, vai com eles hoje, outro dia eu como com vocês e tal. O áudio para mim. Vó, se você não for, eu também não vou. Ai, tá bom, meu amor. Daí resolvi de um outro jeito e conseguimos todos ir para a pizzaria. E é uma melação dos meus netos. Eles são ultra carinhosos, então eles me abraçam, me apertam, me beijam, me cheiram, sabe? É muito gostoso. E daí comemoramos lindamente. Eu falei, eu comemorei o dia da avó como uma avó rainha. Ai, que chique! Bom, também sei de uma avó, no dia da avó, que a netinha, né, ficou esperando, né? Ficou. Ela ficou esperando. E com o quê? Com comida. Ela ficou com o avô, né? E eu tive um compromisso no sábado à tarde, no dia da avó, e ela ficou lá em casa. Mas antes de sair, nós fomos na horta, porque Essa que é a parte legal. importantíssima aquela horta. E na volta, ela queria ir na horta de novo. Fomos verificar a horta, e aí escureceu, não dava mais. Mas ser avó é uma benção. E aí ela queria o quê? O tomatinho. O tomatinho, porque nasceu, eu plantei tomate. E nasceu um mais pequenininho assim, verde, verde. Aí ela fazia assim, o tomatinho é da Nenê? Eu falei, é. A Nenê vai morder? Eu falei, agora não, só quando ele crescer e ficar vermelho, porque agora tá ruim, né? Então você vê que desde pequeno, né, as coisas vão... E todos nós, agora eu vou pedir para vocês, nesse momento, pensem na sua avó. O que é que a sua avó fazia que você gostava muito, muito, que era uma coisa que quando você pensa, te dá aquela saudade gostosa, você volta no tempo. Eu tive uma avó que, gente, ela fazia uma salada de alface que ninguém faz no mundo. Só que ela plantava alface. Então, ela colhia a alface para preparar a salada. Ultra fresquinha. Entende? Então, é algo que, quando eu vejo uma salada de alface, é lógico que eu vou lembrar dela. E nesse momento eu agradeço muito ter tido a oportunidade de viver aquilo, sabe? Tive uma avó, gente, era minha outra avó. Ela reunia os netos, a família inteira para fazer, sabe o quê? Aquelas balas de coco, sabe? Aquelas que puxavam. Eu fiz muito com os meus filhos. Gente, ela tinha uma força. Ela puxava aquilo e o cordão dela ficava branco rapidinho, porque tem que ficar branco, né? É. E ela dava um pedacinho para cada um. E nós, desde pequeno, estávamos puxando. Gente, que coisa maravilhosa. Incluir, é pertencer, é isso que sem dúvida. você... Eu tive uma avó que fazia uma carne, um franguinho, numa panela de ferro, com aquele molinho.
Não é molho de tomate, é um molho, É um refogado. é um refogado. Aí eu chegava e falava, ai, vó, não estou aguentando de fome. Ela pegava aquele pão, o pão de antigamente, né? Ah, e eu E também. chuchava assim. Ai, putz. E Nossa, dava agora pra mim. você me levou lá atrás. Eu fazia isso, eu adorava. Eu ficava raspando pra sair o restinho da pelinha que ficava grudada. Olha, aquele sabor, Nossa, nunca mais. eu não me lembrava mais disso. Olha, você foi puxar uma. Você foi puxar. Que legal. Também adorava fazer isso. Porque minha avó criava galinha, né? Então, adivinha, toda galinha caipira ela fazia, e é isso mesmo que você falou, daí grudava, daí ficava aquele Ai, que óleozinho, delícia. passava um pão. Outra coisa que minha avó fazia, era, que eu também gostava muito, era ovo frito. Eu adoro. Coisa ovo tão frito. boba, né? Mas eu gostava. Eu chegava lá, aquele arrozinho com a gema mole, né? Para daí eu ficava misturando quando criança. Então, tudo isso que a gente está falando aqui são coisas tão simples e que nos dão um aquecimento interno, né? A gente lembra disso com saudade, com gratidão. Esses dias, minha neta, que tem mais de 20 anos já, uma mulher, ela me ligou e ela não estava bem. E daí ela falou, eu estava tomando, a hora a gente fala de vídeo, eu estava tomando um creme de mandioquinha que eu tinha feito para mim, com torradinha. E daí ela falou assim, ai, vó, ela não mora nessa cidade, né? Ela mora em outra cidade. Ai, vó, como eu queria a sua sopinha agora. Eu falei, o que que tem aí? Aí, peraí que eu vou olhar. Aí tinha um peito de frango, tinha arroz, tinha cenoura e batata. Eu falei, vamos fazer uma canjinha junta? Aí, vó, não, eu não consigo mexer na panela de pressão. Eu falei, pois hoje você vai aprender. E pelo vídeo fomos fazendo, né, juntas, e ela, bem na hora dela olhar, porque antes cozinha o peito do frango, né, para poder fazer a canjica, e depois ia ter que ter força para chacoalhar a panela de pressão para ficar bem desfiadinho, né? Daí fica bem fio mesmo. E eu sei que bem nessa hora o namorado dela chegou lá, ai, como o universo é bom, eu preciso tirar a pressão dessa panela. Que panela parece um monstro. Aí ele tirou tudo, terminou, ela, enquanto a gente foi conversando, foi picando tudo, aí botou tudo na panela, salsinha e tudo mais. Agora fica 5 minutos e está pronta a sopa, né? E depois ela me ligou, não, daí ela falou assim, vó, peraí, que eu quero que você veja a gente já estava 1h30 no telefone. Peraí que eu quero que você veja eu tomando a sopa. Eu falei, você não tem nada para fazer, né? Eu falei, lógico que eu tenho. Muita coisa para fazer, mas eu parei tudo para a gente fazer a sopinha, porque você está doente. Então, agora a gente vai encerrar. Você toma a sopinha, daí só vinha assim no WhatsApp. Que delícia. Ficou igualzinho a sua. Ai, como eu te amo. Ai, como você é minha amiga, sabe? Você vê que coisa legal, né? A gente aliando a tecnologia, que é uma coisa moderna, para uma coisa que eu acho que a gente precisa ter mais, que é aprender a cozinhar com os nossos antepassados. Seja com o pai, com a mãe, com o avô, com uma tia, certo? Isso é um dos poucos arrependimentos que eu tenho com a Dona Nadir. Eu não aprendi a cozinhar com ela. Eu aprendi a cozinhar sozinho. Quer dizer, claro que estava aqui embutido Lógico, todo o conhecimento, lógico. mas eu nunca sentei com ela para a gente fazer junto, como você fez com a sua neta. E eu acho que está faltando isso, gente. Claro que a iFood é mais prático, mas Fazer uma comidinha de verdade não tem preço. ir juntos, né? Uhum. A gente precisa, nesse mundo louco, com toda essa tecnologia, tudo está muito rápido. Os dias parece que estão passando mais depressa e nós precisamos sim aproveitar esses momentos de família. Não, eu acho uma delícia ir para um restaurante É de muito vez em bom, quando, é muito bom. mas aquela situação de família, de final de semana, é isso que É nós porque ela vamos se levar. estende, né? Ela se Você lembra, estende. você lembra aquele dia que eu te mandei as fotos do Crostoli? Nós Sim, estávamos fazendo em 4.
Eu gosto de Um fazer passa, crosta. um batia a massa, o outro passava, o outro fritava, o outro jogava na canela. Putz, isso é sensacional, entendeu? E o cachorro ali do lado querendo, mas não pode, né? É uma intimidade, né? Pessoal, É um compartilhar, realmente. gente, se vocês fizerem isso, olha, 80% da constelação já. E pode fazer um morango do amor também, se quiser, junto ali com a família. De repente você vai fazer o morango virar uma tradição, né? Na verdade, não importa. O que a gente queria dizer para vocês é que às vezes existem soluções muito simples para se harmonizar os bons fluxos, os fluxos saudáveis de um sistema familiar. Exato. E cozinhar é um deles. Estar junto, agradecer também, coisa que a gente não faz, né? Poxa, obrigado minha mãe, obrigado vó por você ter feito isso, né? Obrigado vó Maria porque eu era o predileto e as minhas primas não. Eu tenho um ritual. Eu coloco tudo, escolho o que eu vou fazer, coloco tudo em cima da pia, pego uma garrafa de vinho, abro e muito obrigado. Muito obrigado. Tá vendo? Também é um hábito. Quando vocês, netas, bisnetas da Biga, Gente, vão lembrar que quando estão cozinhando com uma garrafa de vinho do lado, eu a Biga tomei, tá com eu vocês. tomei sangria desde 3 anos de idade, é difícil. Assim, Independente da sangria, né? São experiências que criam memórias de vida, memórias nas nossas células. É algo muito gratificante. Vocês vão criar vínculos e esses vínculos, por epigenética, vão passar para os seus descendentes. por epigenética. Então, gente, cozinhar também é sistêmico e também é saudável. Eu ganhei um morango do amor. Meninas, vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Não, para mim tá lindo isso. Adorei falar de comida. A comida das minhas avós era a melhor do mundo e da minha mãe continua sendo. Que Nada, era da minha avó, que era melhor. Não, era da minha. O meu bolinho todo esganiçado. Era lindo. Era uma delícia. Gente, eu espero que vocês também façam isso. Busquem as suas memórias afetivas, busquem as suas memórias gustativas e não deixem de passar isso para os seus... Descendentes, né? Exatamente. É isso. É isso aí, gente. Beijo. Tchau, até mais. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ativa o sininho.